Vou contar pra vocês como foi a nossa experiência viajar daqui de Curitiba até Porto de Galinhas de carro. Detalhe, nós estávamos com 3 crianças a bordo. Então se você quer saber como foi essa nossa aventura maluca que a gente teve, continue no vídeo que eu vou contar pra vocês. Bora lá! Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Angela e vou contar um pouquinho pra vocês de como foi essa nossa aventura que tivemos. Então, nós saímos aqui de Curitiba e a nossa ideia, quando a gente começou a falar nessa viagem, era ir pelo Rio de Janeiro pra gente pegar a 101 e a gente conseguir fazer a costa. Porém, a gente aproveitou que eram as férias do meu marido e visitar minha sogra. Ela mora em Tomazina. Então, pra quem não conhece, Tomazina é uma cidade do interior aqui do Paraná. E a gente foi pra lá e de lá a gente acabou fazendo outro trajeto. Então a gente saiu ali de Tomazina e a gente foi por São Paulo. Aí a gente pegou a 374 e a 255 também. Talvez, pensando assim, hoje, eu acho que valeria a pena a gente ter saído de Tomazina e ter ido pro Rio, e do Rio a gente ter feito a costa igual a gente havia comentado, né? E pela 101 lá atrás. A gente fez o nosso roteiro, né? Antes de sair de casa, a gente não ia catar as crianças, meter dentro do carro, colocar na estrada por 3, 4, 5 dias e vamos, né? A gente tinha nosso roteirinho e a gente usou ele em partes. Porém, a gente não... Como que eu posso dizer? A gente usou ele, a gente foi passando pelas cidades que estavam marcadas ali no nosso roteiro. Porém, as paradas que tinha sido anotado ali, a gente não parou em nenhuma. Porque nessa primeira noite que a gente saiu de casa, da minha sogra, né? A gente tava muito ansioso, a gente tava muito animado. Então, não deu sono, a gente andou demais de carro, a gente ficou até de madrugada acordadão, porque a gente não tinha sono. Então a gente passou pelas nossas paradas de madrugada e a gente não ficou em nenhuma. Só voltando um pouquinho, a gente chegou em São Paulo, de Tomazina até São Paulo dá meia hora, que é divisa. Então nós atravessamos São Paulo, mais ou menos deu umas 8 horas, né? E chegamos em Minas. Aí a gente passou pela BR-365, a 462 e a 262. Aí em Minas a gente tinha no nosso roteirinho um ponto ali pra gente ficar pra descansar. Porém, como eu já havia dito, nós não estávamos com sono. Então a gente continuou, a gente super animado, super empolgado. Começamos a andar em Minas, andar e a gente não parava. Super animado, super empolgado. Começamos a andar em Minas, andar e a gente não parava. E aí, a gente saiu de Tomazina, era 4 horas da tarde e a gente foi parar para descansar em Minas 3 e pouquinho da manhã. O que acontece? Ela fala que é muito perigoso andar na Bahia. Porém, eu e meu marido, a gente andou de madrugada em Minas e a gente se sentiu inseguros, vamos dizer assim. A gente sentiu, eu tô falando por mim, né? Fiquei com mais medo em andar em Minas do que andar na Bahia. Se for colocar na balança, Minas Gerais, eu fiquei com mais medo. A gente ficou muito tempo andando em estrada, plantação, né, do lado, e não tinha um posto sequer. Pelo menos o trajeto que a gente tava andando ali em Minas Gerais não tinha posto. Eu não sei se na Bahia pode ter acontecido isso também, né? A gente ficar andando e não ter posto, e ser plantação de um lado, plantação do outro, e você tá ali na estrada e não ter um posto de gasolina, não passar por uma cidade. Mas aconteceu isso em Minas Gerais com a gente. Na Bahia a gente gostou, a gente andou de madrugada e eu me senti mais segura na Bahia, tá? Então, eu tô falando a minha experiência, a nossa experiência que nós tivemos, né? Enfim, a gente parou 3 e pouco da manhã,
porque a gente já tava cansado, porém a gente não tava achando nenhum ponto de apoio, um posto de gasolina, alguma cidade que a gente conseguisse pegar uma pousada ali para passar a noite. A gente não tava achando nada. E a gente ficou tocando, não tinha nem como parar na beira da estrada, né? Isso daí não existe. E a gente foi até achar esse posto de gasolina. Gente, foi meio cabuloso, assim, o negócio. Mas no final deu tudo certo. A gente chegou lá 3 e pouquinho da manhã e a gente dormiu. E quando foi 5:30 da manhã, a gente acordou e continuou. E aí a gente andou das 5:30 da manhã até as 5:30 da tarde. A gente parou em Montes Claros, né, que fica ali em Minas Gerais. E aí a gente tava pegando a maior parte do tempo a BR-262. Então a gente andou das 5:30 da manhã até as 5:30 da tarde, até a gente chegar em Montes Claros. E ali em Montes Claros a gente pegou uma pousada e paramos para descansar. A gente dormiu nessa pousada. No outro dia de manhã tinha uma lavanderia no lado, então a gente aproveitou lavar nossas roupas, secar tudo certinho. E aí a gente acabou saindo um pouquinho mais tarde do que o planejado, porque a gente tinha roupas para lavar. E aí a gente aproveitou. Então a gente saiu quase 9 horas da manhã da pousada pra gente continuar a nossa saga. Depois de uma noite bem dormida, a gente já tava renovado e pronto pra próxima. Aí a gente, nesse mesmo dia, a gente chegou na Bahia. Não era 4 horas da tarde ainda quando a gente chegou na Bahia. Então a gente pegou BR-116, saindo de Minas, chegando na Bahia, a gente foi até Feira de Santana. Daí em Feira de Santana foi aonde a gente parou para descansar. Então, como eu já havia comentado de Minas, e andar de madrugada em Minas, a gente andou de madrugada na Bahia. Sim, galera, a gente andou na Bahia de madrugada e foi super tranquilo. A estrada é super movimentada, super de boa. A gente não se sentiu inseguro, não ficou com medo em nenhum momento, igual a gente ficou ali em Minas Gerais. O clima ali era totalmente outro. A gente parou para eu usar o banheiro num posto de gasolina e parou uma viatura do lado do nosso carro. E aí meu marido conversou com os policiais, né? Falou se tinha algum problema em andar de noite, né? Tocar a viagem ali, se era muito perigoso e tal. E eles falaram: gente, pode ir, fica tranquilo, que antigamente era perigoso, realmente tinha bastante assalto, acontecia um monte de coisa errada ali. Mas hoje em dia ele falou que isso daí não tem mais, só que as pessoas ainda, por causa daquela época lá atrás, ainda falam sobre isso. E a few moments later. Enfim, a gente confiou e fomos. E a gente ficou super tranquilo, a gente não ficou com medo. Ai, gente, sério. O que a gente ficou em Minas Gerais ali, que eu passei um cagaço em Minas. Ali na Bahia foi super de boa, super tranquilo. Eu amei, tinha bastante movimento. A gente passava por bastante cidade, posto de gasolina que o pessoal falava que não ia ter, que a gente não ia achar. Tinha bastante também. Pelo menos nesse trecho da Bahia que a gente andou, né? Não sei lá pro meio da Bahia, lá pro outro lado, como que é. Mas nesse trechinho que a gente passou, foi super de boa. Boa noite, pessoal. A gente vai contar um pouquinho da nossa experiência andando de madrugada na Bahia pra vocês. Faz uns 400 km, mais ou menos, que a gente chegou na Bahia. A gente chegou, eram umas 4 horas, mais ou menos. E a gente andou até umas 10 horas da noite, a gente parou, dormiu um pouco no posto de gasolina e a gente continuou. A gente começou a andar de novo à meia-noite. E a gente vê muito vídeo por aí falando que a Bahia é perigoso,
madrugada a gente parou, dormiu e era umas 5 e pouco da manhã, acordamos e continuamos nossa viagem. E nesse dia aí a gente chegou em Sergipe. E a gente, ali na Bahia ainda, a gente andou pela BR-324 e também a gente pegou alguns trechos da 101, né? Na verdade, a 324 foi o menor trajeto, que é ali embaixo, que sai de Feira de Santana até fazer aquela curva. Depois da curva até lá em cima, que chega em Sergipe, a gente pegou a 101 até lá daí. A BR que, se a gente tivesse ido lá pelo Rio de Janeiro, a gente teria pegado, gente, só ela, né, praticamente. Ali a gente pegou, saindo da Bahia, a gente chegou em Sergipe, aí a gente andou, passou pela 324, 101, 116, e aí a gente levou mais ou menos umas 7 horas para atravessar Sergipe e Alagoas. Esses estados são bem pequenos, né? Então a gente atravessou eles em um dia assim de viagem. A gente demorou mais para atravessar São Paulo do que o Sergipe e Alagoas. E aí em Sergipe e Alagoas, eu tô com uma colinha aqui na minha mão. E aí a gente atravessou Alagoas e Sergipe e eu não sei exatamente o horário certo que a gente chegou em Pernambuco, porque não tinha placa, não tinha absolutamente nada pra falar pra gente, aquelas placas, né, seja bem-vindo, ou divisa de estados, nada. A few moments later. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender, né, porque foi o resumo do resumo, essa saga aí. Então, se você tem vontade de viajar, gente, pega outras coisas e vai, só vai, sabe? Eu não me arrependo de nada que foi feito, não me arrependo, nossa, foi maravilhoso. Apesar do carro que a gente foi, assim, meu marido, por ele, a gente teria um carro grande, mas se fosse esperar a gente ter um carro grande, a gente, sei lá, quando que a gente ia, o ano que vem, o outro, a gente acaba dando preferência para outras coisas, porque essa viagem faz tantos anos que eu quero fazer e eu não fazia, a gente sempre falava, comentava, tanto que quando ele me falou da gente ir, eu nem dei trela, assim, do tanto que a gente falava em ir, só que dessa vez a gente foi com a cara e a coragem e tchau, deu certo. E vocês também, gente, se dá vontade, vai lá, não fica esperando, só vai e faça, sabe? A gente planejou essa viagem em 20 dias. Ele pegou férias e o máximo que a gente ia fazer era ir ali pra Ilha do Mel. Só, mais nada. Só não, né? Ia ser maravilhoso também, mas essa viagem, assim, nem passava pela cabeça. E 20 dias antes dele sair de férias, ele chegou, me ligou e falou: amor, vamos pra Porto de Galinhas? E ele não me ligou, ele me mandou um áudio no WhatsApp. Eu nem respondi o áudio dele, sabe? Tanta gente fica, a gente vai pra Porto de Galinhas e não sei o que, e fica na conversa, mas a gente nunca ia. E acabou que a gente conversou e a gente decidiu e começou a correria 20 dias antes, e a gente ia acampar também, então a gente saiu. Nossa, foi uma loucura, ficou apertadinho, mas no final acabou dando tudo certo. Então, se você tem vontade de fazer uma viagem doida igual essa, ou não tão doida também, mas tem vontade de ir pra algum lugar e fica arrumando desculpa, algum empecilho, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, depois quando der eu vou, gente, nunca vai dar. Essa questão. Se a gente fosse esperar a gente ter um carro maior, a gente não teria ido, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter um carro maior, né? Então a gente foi com o que a gente tinha ali na hora e deu tudo certo, graças a Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem dar um joinha aí pra mim não, né? Se você puder dar um joinha pra gente, vai ser muito bom. Se quiser comentar também
aí o que vocês acharam. Me desculpa, esse é meu primeiro vídeo, eu vou trazer mais, eu vou falar sobre nosso acampamento também, sobre a nossa viagem lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!